A formação da urina é um processo complexo, mas que pode ser resumido em 3 etapas fundamentais: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Todas essas etapas ocorrem ao mesmo tempo. A razão da divisão em etapas é meramente didática. No final desses processos, a urina está pronta para ser excretada. E estes processos têm lugar no néfron, compreendido como a unidade funcional do rim. Isso significa que cada néfron é capaz de produzir urina independente dos demais. O número de néfrons por rim é variável entre as espécies. Na espécie humana, estima-se que existam cerca de 1,2 milhão de néfrons em cada rim. Cada néfron é formado de uma parte dilatada, o corpúsculo renal, seguida de um tubo que percorre as regiões cortical e medular. Na região cortical encontram-se os túbulos proximal e distal, intercalados pela alça de Henle, que se localiza na região medular. Os corpúsculos renais estão presentes somente na região cortical do rim. Eles são formados por um tufo de capilares, ou glomérulo, que é envolto por uma cápsula que tem 2 folhetos, parietal e visceral. Durante o desenvolvimento embrionário, o glomérulo cresce e comprime o segmento inicial do néfron. Esse trecho inicial do néfron se dilata e seu epitélio vai aderir-se aos capilares, dando origem ao folheto visceral da cápsula de Bowman. Enquanto isso, o epitélio que não entra em contato com os capilares forma o folheto parietal. Este é constituído de um epitélio simples e achatado, indo terminar no túbulo proximal. Cada corpúsculo renal possui 2 polos, um polo vascular e um polo urinário. Através do polo vascular entra a arteriola aferente e sai a arteriola eferente. Pelo polo urinário tem início o túbulo contorcido proximal. Ele percorre alguma distância através da região cortical, mergulhando depois em direção à região medular do órgão. A partir daí, o néfron se torna mais fino e segue um trajeto mais ou menos retilíneo, sendo o segmento chamado de ramo delgado da alça de Henle. No seu retorno em direção à região cortical, este tubo aumenta de calibre, recebendo o nome de ramo espesso da alça de Henle. A alça de Henle, em formato de U, é seguida também por capilares peritubulares que também mantêm uma orientação retilínea, sendo chamados de vasos retos. Quando o segmento espesso da alça de Henle atinge a região cortical, ele passa entre as arteriolas aferente e eferente, o que marca o início do túbulo contorcido distal. Este último segue por uma distância relativamente menor que a percorrida pelo túbulo proximal, encerrando-se no túbulo coletor. Cada túbulo coletor vai recebendo o conteúdo de vários néfrons. Durante o seu trajeto no sentido córtico-medular, túbulos coletores se unem para compor um tubo mais calibroso, o ducto coletor. Os ductos coletores terminam nas papilas renais, e, a essa altura, seu conteúdo já é a urina. A filtração glomerular. Para uma adequada compreensão da função, antes é necessário examinar com atenção as estruturas envolvidas. A filtração renal, ou filtração glomerular, ocorre no corpúsculo renal. Este é composto por um tufo de capilares que se originam da arteriola aferente, formando um novelo chamado glomérulo. O glomérulo está abrigado dentro da cápsula de Bowman, que apresenta 2 folhetos. Entre o folheto parietal e folheto visceral existe um espaço, o espaço de Bowman, que recebe o líquido filtrado pelos glomérulos. O epitélio do folheto visceral se diferencia em células especiais contendo numerosos prolongamentos, os podócitos,
que lembram muito o formato de um polvo. Os prolongamentos primários dão origem a prolongamentos secundários, os quais envolvem os capilares. Isso os deixa rodeados por uma malha formada pelos prolongamentos dos podócitos, que representam um dos filtros da barreira de filtração. Como todo epitélio, este também se apoia sobre uma lâmina basal, que se interpõe entre os podócitos e os capilares glomerulares. As células endoteliais dos capilares glomerulares também possuem sua própria lâmina basal, que se une à do folheto visceral. Forma-se, com isso, uma membrana basal, a qual se torna o elemento principal no filtro. No entanto, a barreira de filtração é formada por 3 elementos filtrantes. O primeiro são os poros dos capilares fenestrados. Com cerca de 70 nanômetros de diâmetro, os poros impedem a passagem de células, mas não barram a passagem de solutos, incluindo macromoléculas, como as proteínas. Porém, devido à presença de carga elétrica negativa das glicoproteínas da membrana endotelial, ocorrerá uma repulsão de moléculas do plasma que também tenham carga negativa. Isso inclui especialmente as proteínas plasmáticas, o que dificulta, mas não impede totalmente a passagem dessas proteínas. O próximo elemento filtrante é formado pela membrana basal. Ela é constituída principalmente por colágeno, proteoglicanos, laminina e outras moléculas, que formarão uma espécie de esponja, com espaços muito reduzidos. Quando o plasma passar por ali, as suas macromoléculas ficarão retidas. As proteínas desse filtro também exibem carga negativa, repelindo mais uma vez as proteínas plasmáticas. Considera-se a lâmina basal o principal elemento na barreira de filtração. Por último, estão os espaços entre os prolongamentos secundários dos podócitos, formando fendas de filtração, ou poros em fenda. Unindo os prolongamentos dos podócitos ainda existe uma delicada membrana, ou diafragma, que reforça a barreira. Esta membrana também contém diminutos poros de cerca de 4 a 14 nanômetros de diâmetro. Com tudo isso, normalmente a quase totalidade das proteínas é retida pelo filtro glomerular. Ou seja, o que atravessa a barreira glomerular é um ultrafiltrado do plasma, isento de proteínas, mas com a mesma composição em relação aos solutos menores e à água. Outro componente importante do corpúsculo renal e que se associa à barreira de filtração, são as células mesangiais. Estas células estão presentes em alguns pontos entre duas alças capilares glomerulares, ficando sob a lâmina basal, que recobriria as 3 estruturas. Podem também se localizar entre as células endoteliais de um capilar. As células mesangiais são capazes de se contrair e expressam receptores para angiotensina 2, reduzindo o fluxo sanguíneo e a filtração glomerulares na presença desse hormônio. Também são sensíveis ao peptídeo natriurético atrial, que causa o efeito contrário ao da angiotensina 2. Essas células também estão associadas à fagocitose de substâncias nocivas ao glomérulo, tais como complexos antígeno-anticorpo que fiquem retidos na barreira de filtração.